Então vamos lá, iniciar o nosso assunto sobre transmissão de movimento circular. Vou pegar aqui, olha só, uma polia, um disco de raio R1, aqui um segundo disco, uma polia, tá, de raio R2, e nós vamos interligar essas duas polias por meio de uma correia, tá? Bem parecido com o que acontece na bicicleta. Você tem a coroa e a catraca ligados aí por meio de uma corrente, ok? Bom, olha só, nós vamos colocar essa polia 1, esse disco 1 aqui, para girar, para você que está observando aí, no sentido anti-horário, tá certo? Com uma certa velocidade angular, ômega 1. Claro é que a outra polia, o outro disco, vai girar também no mesmo sentido, tá? Uma vez que essa correia aqui não está deslizando, está bem esticada e não tem deslizamento aqui em nenhuma das duas polias, no mesmo sentido com a velocidade angular ômega 2. Tá certo? Bom, nós poderíamos também ter o seguinte, olha, pegar essas duas polias, só que colocar em contato direto, tá? Nesse caso, o que você vai observar é que as polias, os discos, eles vão girar em sentidos opostos. Então, o primeiro está girando aqui no sentido anti-horário e, claro, que o segundo aqui vai girar no sentido horário, tá certo? Essa é a diferença que reside entre esses dois acoplamentos, tá? No entanto, o que nós vamos verificar? Nós vamos verificar que a correia, tá? Se ela não tem, está bem esticada, não está dobrando, tá certo? E não tem deslizamento, ela tem sua velocidade linear, sua velocidade escalar, a mesma em todos os pontos, tá? E aqui, o ponto de contato entre os dois discos também vai ter a mesma velocidade linear, mesma velocidade escalar. Portanto, eu posso escrever que a velocidade aqui na periferia da polia 1 vai ser igual à velocidade linear aqui na periferia da polia 2, tá certo? Ou do disco 2, como queira, tá? E aqui não é diferente. A diferença, repito, está no sentido, né? Um está girando no sentido horário e o outro no anti-horário. Só isso, tá? Mas vale essa mesma relação de velocidade linear, ok? Bom, lembrando que a velocidade linear é a velocidade angular ômega vezes o raio, então eu posso escrever que ômega 1 vezes R1 é igual a ômega 2 vezes R2. E, por sua vez, lembrando que ômega é 2π vezes a frequência, eu vou ter uma relação entre as frequências aí, olha só. F1 vezes R1 igual a F2 vezes R2. Então, se eu sei, por exemplo, a frequência aí, né, a rotação da polia 1, eu posso encontrar a frequência, né, de rotação da polia 2. Tá certo? Claro, vai depender também de saber quais são os raios, né, a relação dos raios. Ok? Bom, um outro tipo de acoplamento, né, um outro tipo de transmissão, é quando eu tenho aqui as duas polias, né, os dois discos, também olha, R1, R2, tá? E eu vou interligar por meio de um eixo comum, tá certo? Então, essas duas polias têm o mesmo eixo, ok? O que acontece, então, é que elas vão ter, claro, o mesmo sentido de giro, tá certo? Se a polia 1 aqui, olha só, está girando aqui no sentido anti-horário, olhando aqui na perspectiva, né? Claro que a polia 2 também vai girar no sentido anti-horário, tá certo? Bom, aqui eu vou ter a mesma relação de velocidade angular, porque elas estão girando juntos, tá certo? Vamos descrever o mesmo ângulo, no mesmo tempo. Então, a velocidade angular da polia 1, do disco 1, é igual à velocidade angular da polia 2, ou do disco 2, como queira, tá certo? E aí, olha, a frequência é a mesma, tá? De cara, então, já vou ter aqui a relação de frequência. Porém, como a velocidade linear, a velocidade aqui na periferia das polias, né, depende da frequência angular, ou seja, depende da velocidade angular e depende do raio, com certeza elas não terão a mesma velocidade linear. Mas eu tenho uma relação, tá certo? Basta eu isolar o ômega aqui, né, passo o raio dividindo, então eu vou ter para ômega 1, V1 sobre R1, e para ômega 2, V2 sobre R2, tá certo? Então, essa é a relação que eu tenho entre a velocidade linear das polias, claro, também conhecendo aí a relação dos raios, tá certo? Bom, vamos ver alguns exemplos? Então, exemplo 1, caiu na FUVEST São Paulo. Uma cinta funciona solidária com dois cilindros de raios R1, 10 cm e R2, 50 cm. Supondo que o cilindro maior tenha uma frequência de rotação igual a 60 RPM,
ou seja, 60 rotações por minuto, ele quer saber na letra A qual a frequência de rotação F1 do cilindro menor. E na letra B, qual a velocidade linear da cinta. Bom, eu sugiro que você pause o vídeo, procure anotar esse enunciado aí no seu caderno e tente fazer. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado, então vamos lá, vamos para a solução. Olha, acoplamento por meio aí de uma correia ou até mesmo uma corrente, tá certo? Então você já sabe que vai ter a relação entre as frequências com o raio. Então F1 vezes R1 vai ser igual a F2 vezes R2, tá certo? Bom, eu tenho a frequência aí da polia 2, tá? De acordo com o texto aí, olha, da polia maior, né, do raio, do cilindro, melhor dizendo, né, maior, de raio maior, tá certo? Eu quero a frequência aqui do cilindro de raio menor, ok? Então vamos substituir. Aí você poderia se perguntar, mas aqui ele deu os raios aqui em centímetros, será que eu posso usar? Pode. Se você converter para metros, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas você pode usar em centímetros porque você vai ter a unidade centímetro aqui, olha, simplificada aqui dos dois lados da igualdade. Então, o que você usar para a frequência aqui do 2, no caso RPM, você vai encontrar para o cilindro 1, tá certo? Então, vamos substituir. Olha só, então eu tenho F1 vezes 10 centímetros é igual a F2, que vale 60 RPM, vezes 50 centímetros. Então, só efetuando os cálculos aqui, você vai encontrar que a frequência do disco, né, do cilindro menor, vale 300 RPM. Tá certo? Aí ele pede agora a velocidade linear da cinta. Tá? Então, vamos lá. Olha, a velocidade linear, ômega vezes o raio. Tá certo? Como eu tenho frequência, eu vou usar aqui para ômega 2πf. Então, a velocidade linear vai ser 2πf vezes o raio. Tá? Tanto faz, você pode usar tanto o raio do cilindro menor, e claro é que você vai ter que usar a frequência do cilindro menor, ou pode usar aqui o raio do cilindro maior, tá certo? E a frequência do cilindro maior, tá? Agora, nesse caso aqui, se você quer a velocidade em metros por segundo, agora sim, você vai ter que prestar atenção aqui nas unidades do raio, pois nesse caso eu tenho que transformar para metros. E mais, a frequência aqui, olha, rotações por minuto. Se eu quero a velocidade em metros por segundo, então eu tenho que converter essa frequência que está em rotações por minuto para rotações por segundo. Tá certo? Então vamos lá? Olha só, eu estou usando aqui a frequência do cilindro de raio maior, 60 rotações por minuto. Acontece que em 1 minuto eu tenho quanto? 60 segundos. Então, 60 rotações por 60 segundos, vezes R2, que é o raio aí do cilindro maior, tá certo? Só que em metros, 0,5, tá? Efetuando os cálculos, eu vou encontrar então que a velocidade linear da correia, tá? Vai ser a velocidade aqui na periferia do cilindro menor, que vai ser a velocidade aqui na periferia do cilindro maior, π metros por segundo. Tá certo? Então, olha, você só tem que tomar esse cuidado, tá? Quando ele pede aí a velocidade, se ele quer no sistema internacional em metros por segundo, lembre-se, o raio tem que estar em metros e aí a frequência tem que estar relacionada com o segundo, tá? Se tiver em hertz, tudo bem, mas nesse caso está em rotações por minuto, então tem que fazer a razão aí, colocando 1 minuto valendo 60 segundos, tá certo? Vamos agora para o nosso próximo exemplo, exemplo de número 2. No mecanismo esquematizado, o motor aciona a engrenagem A com uma frequência FA igual a 75 rotações por minuto. As engrenagens B e C possuem o mesmo eixo, sendo RA igual a 10 cm, RB igual a 15 cm e RC igual a 8 cm, determine, letra A frequência de rotação das engrenagens B e C. Letra B, a velocidade linear do ponto D pertencente à periferia da engrenagem C. Então vamos lá, pause o vídeo, tente fazer esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, então vamos lá, vamos para a solução. Olha só, aqui eu tenho acoplamento aqui pelo contato, tá? Que não difere em nada em termos aqui de acoplamento pela correia, né?
a não ser o sentido de giro. Repare que aqui a engrenagem A, para você que está observando aqui na perspectiva, está girando no sentido anti-horário. E aqui embaixo, olha, essa outra engrenagem vai girar no sentido horário, bem como a outra, olha, porque eu tenho um acoplamento aqui pelo mesmo eixo. Tá vendo aqui, olha? Eu já até indicou aqui para você, tá? Então vamos lá. Nesse caso aqui, olha, vale a relação FA vezes RA igual a FB vezes RB, tá certo? É igual o acoplamento por correia, tá? Só muda o sentido de giro. Então vamos lá. Eu tenho aqui o RA, 10 centímetros, eu tenho o RB, 15 centímetros, e também tenho o FA valendo 75 RPM. Então vamos substituir de novo, eu não vou precisar converter aqui, olha, está em centímetros para metros, tá? Mas eu também vou encontrar a frequência de B em rotações por minuto. Então, efetuando os cálculos, eu vou encontrar aí 50 RPM. E olha que legal, como eu tenho acoplamento aqui pelo mesmo eixo, né? A engrenagem C também tem uma frequência de 50 RPM, tá certo? A mesma frequência aqui da engrenagem B, ok? Bom, letra B, agora achar a velocidade linear desse ponto D, né? Então, olha, de novo, eu posso achar a velocidade linear usando 2πf vezes R, tá certo? Então, já tenho a frequência da engrenagem C, 50 RPM, e tenho também o raio da engrenagem C, de acordo com o texto, 8 centímetros. De novo, velocidade, vamos achar no sistema internacional? Então, o raio em metros. E a frequência que eu vou usar aqui, olha, tem que ser 50 rotações por 60 segundos de novo, tá? Como nós fizemos na questão anterior. Então, V vai ser igual a 2 vezes π vezes 50 por 60 vezes 0,08, que é o raio da engrenagem C, já em metros, tá certo? Então, efetuando os cálculos, eu vou encontrar aí o valor de 4π, 15 avos de metro por segundo, tá? Claro é que se você quiser substituir o π valendo 3,14, como ele não pediu nada, eu vou deixar aí indicado o π, tá certo? Então, tá aí, olha, essa é a velocidade da periferia da engrenagem C, aquele ponto D que ele indicou, ok? Próximo exemplo, exemplo de número 3. Para serrar ossos e carnes congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita que possui 3 polias e um motor. O equipamento pode ser montado de duas formas diferentes, P e Q. Por questão de segurança, é necessário que a serra possua menor velocidade linear. Por qual montagem o açougueiro deve optar e qual a justificativa dessa opção? Letra A, montagem Q, pois as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais em pontos periféricos, e a que tiver maior raio terá menor frequência. Letra B, montagem Q, pois as polias 1 e 3 giram com frequências iguais, e a que tiver maior raio terá menor velocidade linear em um ponto periférico. Letra C, montagem P, pois as polias 2 e 3 giram com frequências diferentes e a que tiver maior raio terá menor velocidade linear em um ponto periférico. Letra D, montagem P, pois as polias 1 e 2 giram com diferentes velocidades lineares em pontos periféricos e a que tiver menor raio terá maior frequência. Ou a letra E, montagem Q, pois as polias 2 e 3 giram com diferentes velocidades lineares em pontos periféricos e a que tiver maior raio terá menor frequência. Está aí a figura que foi colocada no enunciado. Então, pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno, caso você não tenha aí no livro, e tente resolver esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado no seu caderno. Então, vamos lá, vamos para a solução. Olha só, nós temos aqui a relação entre frequência e velocidade linear, tá certo? Repare que, para uma dada frequência, maior será a velocidade linear para o maior raio, tá certo? Observando aqui, olha, nós temos um acoplamento por correia entre o motor e essa polia 2, e a polia 2 está ligada com o mesmo eixo com a polia 3. Então, a polia 2 e a polia 3 terão a mesma frequência, tá? A questão é que a velocidade aqui da serra vai ser a velocidade na periferia aqui da polia 3.
E olha só, olha o raio da polia 3. Comparado com o da polia 2, ele é bem maior, tá certo? E aí, olha, você também tem uma relação que você pode ter aqui a frequência, sendo aqui, olha, inversamente proporcional ao raio, tá? No caso da montagem Q, em que ele ligou aqui, né, o motor aqui, olha, com a polia 3, né, o disco 3, e a serra está ligada na periferia da polia 2, eu acho que o mais indicado é exatamente a montagem Q. Porque aqui, olha, polia 2 e polia 3 terão a mesma frequência, tá? Porém, a velocidade linear vai ser menor exatamente na periferia aqui da polia 2, tá certo? Então, a alternativa correta aí, letra A, tá certo? Então, a montagem Q, pois as polias 1 e 3, polias 1 e 3, tá? Giram com velocidades lineares iguais, de fato, iguais, é a mesma velocidade linear, tá certo? A correia aqui garante isso, tá? Em pontos periféricos, e a que tiver maior raio terá menor frequência. De fato, né? Mesma velocidade linear, porém a que tiver menor raio tem a menor frequência, tá certo? Então essa é a alternativa correta, ok? Então vamos para o nosso último exemplo, exemplo de número 4. Quando se dá uma pedalada na bicicleta, a seguir, isto é, quando a coroa acionada pelos pedais dá uma volta completa, qual é a distância aproximada percorrida pela bicicleta, sabendo-se que o comprimento de um círculo de raio r é igual a 2π vezes o raio, onde o π vale 3? Letra A, 1,2 metros. Letra B, 2,4. Letra C, 7,2. Letra D, 14,4. Ou, finalmente, a letra E, 48 metros. Está aí a figura que foi colocada no enunciado. Pausa o vídeo, procure responder esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo e tentado responder esse exercício. Então, vamos lá. Vamos para a solução. Olha só, aqui nós temos os dois tipos de acoplamento, né? Nós temos a coroa ligada à catraca por meio de uma corrente. Então, acoplamento aqui por meio da corrente. Sabemos que elas terão a mesma velocidade linear, tá certo? E a catraca aqui atrás ligada com o mesmo eixo, com a roda. Então, acoplamento aqui no mesmo eixo, né? Um eixo comum, tá certo? O que eu achar aqui em termos de frequência para a catraca serve para a roda, tá certo? E uma outra coisa que você vai observar, quando você está andando de bicicleta, quando o pneu aqui, né, dá uma volta completa, é porque você percorreu 2πr, tá certo? Que é o comprimento aqui, olha, da roda, tá certo? Então vamos lá? Bom, eu tenho aqui, olha, a relação entre a coroa e a catraca. Eu tenho as duas sendo interligadas aqui pela correia, não é isso? Ou melhor dizendo, pela corrente, né? Então, eu tenho frequência da coroa vezes o raio da coroa igual a frequência da catraca vezes o raio da catraca. Tá certo? Bom, e olha só, frequência eu posso definir como sendo o número de voltas no intervalo de tempo ΔT, tá? Então, voltando nessa relação aqui de cima, eu posso escrever, então, número de voltas da coroa no intervalo de tempo ΔT vezes o raio da coroa vai ser igual ao número de voltas da catraca sobre ΔT vezes o raio da catraca. Tá certo? Como o intervalo de tempo é o mesmo, eu já vou simplificar esse ΔT dos dois lados da igualdade. Tá certo? Por quê? Bom, eu vou usar o número de voltas da coroa. Quantas voltas? Uma volta completa. Tá? Então, já vou substituir aqui, olha, esse número de voltas da coroa valendo 1, tá certo? E aqui, olha, você está vendo que ele te dá a relação do diâmetro e não o raio. Poderia usar o diâmetro? Posso. É como se eu tivesse pegado essa equação aqui de cima e multiplicado por 2 os dois lados da igualdade. Tá? Então, em termos aqui de solução, não vai fazer diferença. Mas vamos pegar o raio, tá? Melhor. Então, vamos lá. Número de voltas da coroa, uma volta completa. Vezes o raio da coroa, aqui ele te deu o diâmetro, né? 30, então peguei o raio valendo 15,
vai ser igual ao número de voltas da catraca vezes o raio da catraca, tá certo? Que de acordo com a figura vai ficar 5 centímetros. Então, efetuando os cálculos, olha só, a catraca ela efetua 3 voltas. Então, quando você dá uma pedalada aqui completa, né, na coroa, uma volta, a catraca deu 3 voltas. Consequentemente, o pneu aqui da bicicleta, essa roda aqui da bicicleta, também executa 3 voltas. Tá certo? Bom, para uma volta eu tenho 2πr, então, para achar a distância, basta eu multiplicar número de voltas por 2πr, tá certo? Então, 3 voltas, então 3 vezes 2πr. Vamos lá? Aqui sim, né? Aqui eu estou pegando o raio, aqui não tem jeito, eu tenho que pegar o raio. A não ser que eu já ignore aqui esse 2, não é ignorar na verdade, né? É multiplicar o 2 pelo raio e pegar o diâmetro. Tudo bem, seria πr, tá? Perdão, πd, né? Π vezes o diâmetro, tá certo? Mas olha, vamos fazer do jeito que está aqui. Então, 3, número de voltas. 2, tá aqui, ó. Π, ele pediu para você usar o π valendo 3. E o raio aqui, olha, da roda, 40 centímetros. Mas eu quero em metros, tá certo? Então, eu vou achar uma distância de 7,2. Alternativa correta, letra C. Ok? Então, olha, você vai encontrar vários tipos de questões aí envolvendo essas transmissões aí de movimento circular, seja por meio de eixo ou por meio de correia, ou até mesmo, né, quando você tem engrenagens, ok? Bom, terminamos por aqui. Te vejo aí na próxima.